Oi pessoal, nesse vídeo eu vou trabalhar um pouquinho com vocês com respeito a correlação e medidas de associação, certo? Basicamente a gente vai ver correlação de Pearson, correlação positiva ou negativa ou não correlação alguma, e z-score de uma amostra de dados e valores críticos de correlação, certo? E esse é o intuito desse vídeo em questão. Então, olha, quando a gente diz que a gente tem correlação entre variáveis, basicamente existe uma associação de algum modo entre variáveis. Eu vou trabalhar aqui com variáveis x e y, por exemplo. Então, se a gente diz que existe uma correlação entre duas variáveis x e y, de algum modo essas variáveis estão associadas, certo? O objetivo aqui é trabalhar com variáveis quantitativas, certo? Não qualitativas, para que a gente consiga, de algum modo, quantificar os dados que a gente vai trabalhar nessas variáveis em questão, certo? Então, o objetivo aqui, repito, trabalhar com variáveis quantitativas. Perfeito. A gente diz que tem uma correlação linear entre duas variáveis x e y, quando o gráfico que representa essa correlação de x e y aqui, ele assume uma forma parecida com a de uma reta, certo? Um gráfico de dispersão de variáveis discretas, pessoal, basicamente é um gráfico de pontos num plano cartesiano, e eu estou de propósito fazendo aqui uma espécie de gráfico de dispersão que se assemelha a uma reta, para mostrar para vocês que a gente, nesse caso, pode dizer que é uma correlação linear entre as variáveis x e y, porque nesse gráfico de dispersão, se a gente considerar a combinação dessas variáveis aí, isso se assemelha a uma reta, certo? Então, eu tenho uma sequência de pontos aqui. Cada um desses pontos aqui, eles são uns x, y, i's aqui. E a combinação desse conjunto de todos esses x, y, faz com que esse gráfico de dispersão se assemelhe a uma reta, certo? Então, nesse caso, a gente diz que a gente tem uma correlação linear. A correlação linear ela pode ser positiva. Esse exemplo aí já é um exemplo de correlação linear positiva. Se você perceber, os valores de x, aí, à medida que eles crescem, os valores de y também crescem, certo? Então, toda vida que a gente tem uma correlação linear que tem esse tipo de padrão, né, a gente diz que a gente está diante de uma correlação linear positiva, certo? Então, nesse caso, se o x cresce, o y também tem uma tendência de crescimento. Isso aqui se assemelha a uma reta que tem coeficiente angular positivo. Então, isso aí a gente denomina uma correlação linear positiva entre as variáveis x e y. Se for uma correlação linear, contudo, à medida que x cresce, por exemplo, o y decresce, ainda será uma correlação linear, contudo ela vai ser negativa, certo? Então, se for esse o caso, perceba que não é esse aqui, certo? Vou copiar aqui de novo, me permita aqui pegar a figurinha de novo. Vai ser esse o caso agora. Se a gente tem algo desse tipo aqui, então a correlação linear aqui, ela pode ser descrita como uma correlação linear negativa, certo? Perfeito. Então, nesse caso, eu tenho correlações lineares basicamente de dois tipos, a negativa e positiva, descrita nesses dois primeiros gráficos, certo? A gente também pode ter o caso, pessoal, de não ter correlação aparente, certo? Então, por exemplo, se for o caso
desse exemplo aqui que eu vou colocar aqui agora, disponibilizar, a gente não tem uma correlação aparente aqui entre as variáveis x e y. Então, aqui é um caso de não correlação entre as variáveis. Perceba que não há qualquer indício, né, de algum tipo de associação ou de um padrão que possa permitir uma predição de algum tipo de correlação mesmo entre as variáveis x e y. Está bem aleatório aqui o posicionamento desses pontos. Então, nesse caso, não temos correlação, e a correlação também não necessariamente ela tem que ser linear, certo? A gente pode ter algo desse tipo, por exemplo. Nesse caso aqui, a correlação ela se assemelha não a uma correlação linear, mas a uma espécie de parábola. Se você seguir aqui, isso aqui está se assemelhando a uma forma de parábola, essa correlação entre x e y, certo? Então, isso aqui, apesar de ser uma correlação, não é uma correlação linear, certo? A gente diz que a gente está diante aqui, por exemplo, de uma correlação não linear. Perfeito. Quando a gente tem, pessoal, correlação linear, a gente pode calcular quão linear é essa correlação, qual é a intensidade de linearidade de uma equação. Na prática, a gente consegue mensurar isso aí por meio de uma formulação que a gente denomina formulação de R ou a formulação do coeficiente de correlação de Pearson, certo? Vou colocar a fórmula aqui para vocês. Essa formulazinha aqui vai permitir que a gente calcule a intensidade de correlação entre as variáveis, certo? Então, a gente denomina R aqui ao coeficiente de correlação de Pearson, certo? Em homenagem ao Carl Pearson, que enfim, iniciou esse estudo e descreveu esse coeficiente de correlação. Esse coeficiente de correlação aí mede a intensidade da correlação entre duas variáveis, certo? Então, aqui a gente tem um coeficiente de correlação de Pearson. Aqui, pessoal, essas variáveis x e y aqui são dados de variáveis quantitativas discretas, e esse n aqui representa a quantidade de pares ordenados de x e y que a gente vai ter no problema em questão, certo? Eu vou comentar aqui a utilização prática dessa fórmula com um exemplo, tranquilo? Me permita pegar aqui o exemplo para poder trabalhar com vocês. Olha, imagina que a gente tem uma tabelinha que foi devido a uma amostra que foi tomada envolvendo alguns motoristas, e foi correlacionado aqui a quantidade de anos de carteira que esses motoristas dessa amostra tinham com a quantidade de multas que eles já receberam ao longo desses anos de carteira de motorista, e foi colocado isso aqui nessa tabela, por exemplo. Então, nessa tabelinha aí a gente tem uma correlação, na verdade, inicialmente, né, pares ordenados x e y. X aqui ele pode representar esses anos e o y aqui pode representar a quantidade de multas, certo? Então, cada par ordenado desse aqui vai ser um par ordenado x e y para a gente tentar ver se existe algum tipo de correlação entre esses dados, certo? Perfeito. Nesse caso, pessoal, a gente, para conseguir aplicar essa fórmula de maneira devida, é interessante que a gente faça uma tabela conforme eu vou colocar agora, conforme eu descrevi aqui e já preparei a priori para a gente ganhar tempo. Perceba aqui o seguinte, nessa tabela
a gente colocou os valores de x, que a gente tem aí na tabela mais acima, e os valores de y. Aqui eu estou colocando os somatórios, tanto de x quanto de y. Perceba que nessa terceira coluna aqui eu coloquei os valores de x ao quadrado, coloquei o somatório deles também. Nessa quarta coluna eu elevei todos os dados aqui da coluna de y ao quadrado e a gente considerou o somatório deles. E por fim, na última coluna aqui, a gente considera o produto das variáveis x e y e também considera o somatório deles. Depois disso, pessoal, o que a gente tem que fazer? Basicamente, eu vou colocar o somatório de x aqui, o somatório de y nessa formulação, e o mesmo eu vou fazer com as outras variáveis, né? Aqui é o somatório do x ao quadrado, ele vem para cá dentro desse radical, o somatório de y ao quadrado, a gente coloca ele aqui. Esse somatório de x aqui, eu coloco aqui, depois eleva ao quadrado. E esse somatório de y, por exemplo, eu coloco ele aqui, depois eleva ao quadrado. O meu n aí, que representa a quantidade de pares que eu vou ter nesse exemplo, vão ser 5 pares, porque eu tenho 5 pares x e y aí para tratar nesse exemplo, certo? Então, esse meu n aí vai ser igual a 5. Então, nesse caso, o coeficiente de Pearson ele vai ser expresso dessa forma. O coeficiente de Pearson, nesse exemplo da gente, ele vai ser expresso dessa maneira aqui, certo? Com a substituição de todos esses dados aqui, lembrando que o n é 5, somatório de x e y aqui, por exemplo, é 159, e todos os outros valores, enfim. No final, pessoal, ele dá 0,795. Esse aí é o coeficiente de Pearson para esses dados. Tranquilo. Nesse caso, como saber, então, se esse coeficiente ele é bom o suficiente ou não, né? Enfim, se está uma correlação que pode ser considerada linear ou não. A gente tem uma condição de correlação linear que eu vou trabalhar aqui com vocês, certo? Vou comentar aqui como é que a gente consegue saber se, por meio desse valor, se a gente pode dizer que a gente tem uma correlação linear ou não. Condição de correlação linear. Beleza, olha, na prática, pessoal, para a gente tentar avaliar se uma correlação é linear ou não, a gente segue o raciocínio que está descrito aqui nessa figura. Olha, eu vou ter aqui valores críticos que a gente vai já ver como é que calcula. E se porventura eu determinar um valor crítico e eu marco aqui o positivo desse valor crítico e menos esse valor crítico, e se o meu coeficiente de correlação cair dentro desse intervalo aqui, de 0 até antes do valor crítico, tanto para mais como para menos, basicamente eu não tenho correlação linear envolvendo nas variáveis que eu estou trabalhando. Se cair aqui desse trecho positivo do valor crítico até antes de 1, a correlação é considerada ser positiva, e se cair aqui a correlação vai ser considerada negativa. Perceba que a gente só tem um intervalo aqui de menos 1 a 1. Na realidade, pessoal, esse coeficiente de Pearson aqui, ele sempre vai variar de menos 1 a 1, certo? Então, ele sempre vai cair somente nesse intervalo aqui a ser trabalhado. Uma forma da gente avaliar esse coeficiente de Pearson para saber se existe uma correlação ou não entre as variáveis pode ser feito por meio dessa tabela de grau de liberdade e precisão em relação à quantidade. Nota que aqui eu tenho o n aqui que representa justamente a quantidade de pares que eu tenho no meu problema. Então, por exemplo, dependendo da precisão que eu queira trabalhar, eu vou ter dados diferentes. Por exemplo, eu vou
por exemplo, aqui trabalhar com uma precisão de 0,05. Eu quero ter uma precisão de 5%, então. Se eu quiser ter uma precisão de 5%, pessoal, no exemplo em questão da gente, o nosso N ele é 5. Então, se eu substituir o N por 5 aqui, esse DF ele é a abreviação de Degrees of Freedom, que é grau de liberdade. Nesse caso, se eu substituir o N por 5, mais uma vez eu digo, vai ficar 5 menos 2, que é 3. Então, eu tenho 3 graus de liberdade no meu problema em questão. Se eu quiser uma precisão de 5%, com 3 graus de liberdade, para que eu descubra quem é esse valor crítico a ser considerado aqui, eu só tenho que correlacionar essas duas colunas agora. Então, eu vou pegar a coluna do 5% com a coluna do 3%, e eu descubro que esse valor crítico aqui em questão é 0,878, certo? Então, esse valor crítico é o que é para ser considerado nesse meu exemplo. Então, pegando esse valor crítico aqui de 0,878 e substituindo aqui no nosso exemplo, a gente vai ter o seguinte, olha. Seguindo aqui esse raciocínio, eu tenho aqui que menos o meu valor crítico, nesse caso, ele vai ser quem? Lembra lá que o valor crítico era 0,878, certo? Então, fica menos 0,878, que é menos o valor crítico, e mais o valor crítico vai ficar 0,878. Perfeito. Então, no caso do nosso exemplo, esses são os valores críticos para que a gente tenha uma precisão aí de 5%, ao afirmar se tem correlação ou não linear entre as variáveis. Lembra que no caso do exemplo da gente, o valor do R aqui deu 0,795. Então, observa que 0,795, pessoal, ele acaba ocorrendo um pouquinho antes aí desse 0,878. Então, significa que o nosso R ele caiu dentro dessa região aqui, que informa que não há correlação linear, pelo menos com essa precisão. Então, utilizando aqueles dados ali do exemplo anterior, a gente pode concluir certamente que não existe correlação linear com precisão de 5%, envolvendo aquelas variáveis anos de carteira e quantidade de multas que a gente tomou aqui nesse exemplo, certo? Não tem correlação linear nesse caso. Se a gente tiver, por exemplo, outro exemplo aqui, que eu vou pegar um exemplo arbitrário, em que a gente tem que determinar se existe uma correlação linear. Deixa eu escrever o exemplo aqui. Se eu tivesse aqui com um segundo exemplo, e nesse exemplo a gente tivesse, por exemplo, aqui, o nível de significância aqui, ou então a precisão, que a gente ia querer, novamente seria uma precisão de 0,05, e nesse caso a gente teria 23 pares, x e y, certo? N igual a 23, e nesse caso a gente, enfim, ia trabalhar os dados lá, e vamos supor que a gente descobriu que o nosso R era 0,801. Aí a pergunta que pode ser feita aqui em relação a esse segundo exemplo é se existe correlação linear. Então esse é o questionamento a ser feito aqui, se existe ou não correlação linear, certo? Então, a análise é a mesma que a gente fez agora há pouco, certo? Nesse caso, o grau de liberdade aqui, observa que vai ser N menos 2, né? Então, será 23 menos 2, que é 21, e a precisão de 0,05. Então, a gente vai lá naquela tabelinha e marca aqui o grau de liberdade 21, com a precisão de 0,05. Aí, nesse caso, dá valor crítico de 0,413, certo? Então, pegando esse valor crítico de 0,413 e fazendo essa análise aqui, a gente fica com o seguinte.
trazer aqui para baixo, eu vou ter valor menos valor crítico aqui. Como eu comentei anteriormente, ó, esse menos valor crítico, eu vou pegar esse valor crítico que a gente deduziu aqui, então vai ficar menos 0,413 e mais valor crítico aqui vai ficar 0,413, né? Aí o R aqui, pessoal, no nosso exemplo é um R de 0,801, então ele acaba caindo bem aqui. Então, significa que há uma correlação linear, e essa correlação linear, nesse exemplo aí, envolvendo essas variáveis, na prática, é uma correlação linear positiva. Beleza? Para a gente finalizar aqui, pessoal, eu acho interessante a gente pontuar aqui o que significa aqui o nosso R ao quadrado, certo? Quando a gente tem uma correlação entre variáveis, permita pegar aqui, nesse exemplo, por exemplo, se a gente pegar aqui, nesse exemplo aí, que o nosso R era 0,801, se você considerar aqui R ao quadrado aí vai dar aproximadamente 0,642, certo? O que a gente pode inferir com respeito a esse R ao quadrado, que é o coeficiente de π ao quadrado, aí, certo? Na prática, pessoal, isso aqui indica que cerca de 64, né, que assim, isso é aproximadamente 64% de todos os valores que a gente tem nessa tabela. A gente pode afirmar que 64% dos valores de y, eles decorrem da correlação com x. E, por exemplo, o restante, que seria os 36% desses y, eles não derivam de uma relação linear, aí, de correlação linear com x, certo? Então, o que significa esse R ao quadrado, mais uma vez? R ao quadrado, ele vai te dar a porcentagem de valores de y que você pode afirmar que derivam da correlação linear com x. Então, se eu tiver esses 23 pares ordenados aí, então você pode inferir que em 64% deles, pelo menos, o valor que você encontra em y, ele deriva de uma correlação linear com x, e 36% você pode inferir que não deriva. Beleza? Então, era esse assunto que eu queria trabalhar com vocês hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu!